Bom dia, igreja. Bom dia. Mais uma vez, hoje eu estou aqui representando o Ministério de Mulheres. É um desafio e tanto. Vamos combinar que o púlpito da Iba Viva tem um nível elevado. E aí a gente fica desesperado, treme na base, mas vai na fé. Disse que é dia das mães e dos filhos. E como eu ensino muito o Bruno e ele me dá muito trabalho, eu chamei ele para vir aqui comigo hoje. Aqui também hoje é mãe e filho. E filho, de alguma forma. Então hoje estamos juntos e vamos lá. Hoje é dia das mães e como mãe que eu sou, eu quero dizer que eu entendo muito bem o significado dessa data, a importância de a gente comemorar aquela que é uma das bases, um dos pilares da família. Então eu quero parabenizar e comemorar essa data com vocês. Quero parabenizar todas as mães aqui presentes. Como ela chama? Maria Clara? Maria Gabriela? Ana Gabriela. Ana Gabriela orou por nós. Eu agradeço a oração delas e faço delas as palavras delas minhas, tá? Então, nós somos guerreiras, nós somos dignas de honra e que Deus abençoe de forma especial cada uma de vocês. O desafio que foi feito ao Ministério de Mulheres nessa data aqui era que a gente trouxesse uma mensagem para as mães. Mas como a gente é rebelde, a gente resolveu pregar para os filhos. Se preparem. Mas no final a gente vai dar uma contrapartida das mães então. E o Bruno está aqui, ele não é mãe, ele não faz parte do Ministério de Mulheres. Mas ele está aqui para falar nessa perspectiva do filho. E eu vou falar na perspectiva da mãe. Assim todos vocês aqui se encaixam na nossa mensagem. Para todos vocês vai servir. Porque pode ser que você não seja mãe. Mas eu não tenho dúvida que você é filho. De alguma forma, você vai se encaixar aqui nessa nossa conversa hoje. Combinado? Então vamos lá. O tema da nossa reflexão hoje é honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. É um pedaço do versículo 12 do livro de Êxodo, capítulo 20. Ele é um dos 10 mandamentos. Ele é o primeiro mandamento com promessa. E para dar um spoiler aqui do que a gente vai falar hoje, eu vou estar falando, a gente vai começar dizendo sobre o que honrar significa. O que é honra? Às vezes as pessoas ficam confusas com essa palavra. Será que eu estou desonrando meus pais? Será que eu estou honrando minha mãe dessa forma? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a palavra honra, como ela se aplica na nossa vida, como é que os filhos devem honrar os seus pais e qual que é o papel da mãe nessa troca de ser uma pessoa digna de honra. Certo? E a propósito, gente, a palavra de hoje vai vir como um combo. Sabe combo que você faz um, ganha dois? Como o texto diz, honra teu pai e tua mãe, o que a gente vai falar aqui vai servir também para os pais. Portanto, a gente vai repetir esse mesmo culto em agosto, no Dia dos Pais. Então, se tiver alguém faltando aqui, você traz, não, brincadeira. Mas você que é pai aqui, vai vestir essa carapuça também. Então, não tem que dizer assim, Dia das Mães, essa mensagem não é para mim. Vai ser, porque ou você é mãe, ou você é pai, ou você é filho. Não, na verdade, você necessariamente é filho. Então, serve para você, beleza? Então, o que significa honrar? Quando a gente vai no original, na origem das palavras, a maioria delas vem do latim. A palavra honra no latim vem como honorare, que significa honrar. Não, isso já está meio claro. Mas significa também glorificar, significa também prestar uma homenagem. Isso no original da palavra. Ela é derivada do substantivo ono, que é honra, dignidade e prestígio enquanto substantivo. Muito bem. No sentido que a gente está buscando aqui no texto e que a gente vai falar hoje aqui, no texto bíblico, o significado de honrar, ele está ligado a reconhecimento. Ele está ligado a respeito que a gente tem por alguma coisa ou por alguém. Por quê? Porque essa pessoa é considerada, ou essa alguma coisa, digno de proteção, digno de preservação. E por que essa pessoa é considerada, ou essa coisa é considerada digno de honra, digno de proteção ou preservação? Por um reconhecimento de um mérito, por respeito aos valores morais daquilo ou daquela pessoa, por lealdade, por fidelidade, por gratidão, por autoridade e tantas outras coisas. Palavras como vamos honrar a sua memória, vamos honrar o seu esforço, ou vamos honrar essa pessoa, que é o caso do que a gente vai abranger aqui hoje, na palavra do Bruno e na minha também. No Antigo Testamento, a palavra honra no hebraico é kabed. E no Novo Testamento, que está em grego, é time.
frequentemente a gente encontra essa palavra. Quando ela não está destinada, quando ela não está dirigida a Deus, porque muitas vezes ele fala honra o teu Deus, honre a Deus, honrar o nosso Deus, ela é dirigida a uma pessoa, ela tem o significado de dignidade, reputação, prestígio e importância. Então, resumindo isso, honrar é quando você tem uma atitude de estima por alguém, tanto no latim, quanto no grego, quanto no hebraico. Se a gente puder resumir, significa respeito. Você precisa respeitar o seu pai e a sua mãe. Então, honra teu pai e tua mãe, nesse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é respeite seu pai e tua mãe. Isso está em Êxodo capítulo 20. Mas tem também um texto em Efésios, no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, dos versículos 1 até o 3, a gente é chamado a obedecer os nossos pais. Daí a gente fica meio confuso, né? Eu preciso obedecer? Eu preciso respeitar? Respeitar e obedecer são a mesma coisa? Não. Respeitar e obedecer nem sempre é a mesma coisa. O Bruno vai explicar isso melhor para vocês. O texto de Efésios diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é o texto que está em Efésios. Então, se a gente for ler esse texto, demonstrar honra pelos pais é considerar seriamente os seus conselhos, imitar os pontos fortes dos seus pais, tratar os seus pais com respeito. Obedecer está mais para cumprir ordens, está mais para fazer o que os pais pedem. Percebe a diferença? Aí você fala, ele pede para eu honrar e pede para obedecer. Honra teu pai e tua mãe. Daí você deve estar falando, mas Dani, como é que funciona isso na prática? Por que eu preciso honrar os meus pais? Como que eu faço isso na prática? Como eu honro a minha mãe e o meu pai, né? Até quando ou quando eu devo honrar o meu pai e minha mãe? Deve ser perguntas que a gente se faz ao longo dessa caminhada, né? Como filhos ou até como mães. Isso é o que o Bruno vai esclarecer um pedacinho aqui para nós agora, nesse papel de filho que ele é. Por que honrar pai e mãe? Por que a gente tem que fazer isso? Eu fico impressionado hoje em dia, como às vezes eu mando um comunicado no grupo do WhatsApp dos pais do GC, e eu mando lá bonitinho assim, piquenique, sábado, 14 horas, inscreva-se no app. A primeira pergunta que aparece é, quando é o piquenique? A segunda, que horas é o piquenique? E sempre dizendo, aonde eu faço inscrição? Né? A gente tem essa mania de olhar para o texto, olhar para a informação e não ler a informação. Mas o texto de Efésios, ele explica muito bem o porquê que a gente tem que honrar pai e mãe, né? É só a gente olhar para o texto e entender. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu devo honrar pai e mãe, porque isso é justo, porque isso é bom, isso é o correto. Foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Nós fomos criados com alguma autoridade e nós devemos obedecer e respeitar essa autoridade instituída por Deus. Faz parte da rotina normal a gente honrar e obedecer quem está acima de nós. O texto é justo, faz parte de uma conduta de alguém que é santo, honrar e obedecer as pessoas que estão acima de você. Seus pais são a autoridade que Deus instituiu na tua vida. Não importa a tua idade, não importa se você já saiu de casa ou não, você deve honrar os seus pais, porque isso é justo. Qualquer pessoa justa, boa, honesta, santa, honra seus pais. Não só por isso, eu devo honrar meu pai e minha mãe, porque isso é um mandamento. Dentre várias coisas que Deus poderia mandar, Ele mandou:
honre o teu pai e a tua mãe. Então por que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Porque Deus determinou que eu ame e honre meu pai e minha mãe. Porque Deus se alegra com isso. Porque isso faz parte de um código de conduta que Deus desejou para o seu povo. A gente clama para que o reino de Deus venha, e a gente não pratica as coisas do reino de Deus. E uma das coisas básicas do reino de Deus é honrar o pai e a mãe. É uma lei que devia estar cravada nos nossos corações. Deus ordenou: honre o pai e a mãe. E Ele ordenou porque não é natural para a gente. O que a gente gosta mesmo é de desobedecer. O que a gente gosta mesmo é de fazer a nossa vontade. A gente sabe o que é melhor para a gente. A gente sabe, né, onde nossas escolhas vão dar. A gente não precisa de pais para nada. E é por isso que Deus assim, presta atenção. O que você acha está errado. Você não sabe o que é bom para você e eu sei. E é uma ordem porque eu sei que não é natural para você. O natural de você é ir contra os teus pais. E é por isso que estou falando, eu criei uma lei. No meu reino, filhos honram e obedecem aos pais. Obediência e honrar pais são uma forma de Deus retomar a conduta do reino, de Deus trazer para a gente experimentar o que é o reino dele. Às vezes a gente fica esperando o sobrenatural, que um anjo apareça e fala alguma coisa para você, que você, quando ora, vem uma luz, vira uma purpurina e aconteça alguma coisa, né? E Deus está lá: você quer viver meu reino? Ele é feito de milagres, de coisas, mas também é feito de filhos que honram seus pais. Então começa pelo básico, honrando seu pai e sua mãe. Aí deixa para os milagres depois, que a gente vê quando precisar, mas vamos honrar. E a última coisa, porque Deus sabe que a gente é filho, que a gente é uma criança mimada, não importa a idade, e que a gente precisa de um prêmio, de uma recompensa para fazer alguma ordem. Ele fala: porque eu tenho uma promessa para você. Se você honrar seu pai e sua mãe, a sua vida vai ser próspera aqui na terra. Você vai ter uma vida longa aqui na terra. Você vai ter uma vida cheia das minhas bênçãos. E a vida longa aqui não tem tanto a ver com quantos anos de vida você vai ter. Então Deus não prometeu que você vai morrer com 104 anos. Deus não prometeu que você não vai ter doenças, não vai ter problemas. Mas Ele prometeu que aquele que honra pai e mãe tem uma vida com Ele, experimentando as bênçãos e alegrias de viver o reino dEle. Deus se alegrará de você e te abençoará. Ele estará com você por toda a tua vida. Quer uma vida melhor do que essa? Estar com Deus o tempo inteiro. Como e quando a gente honra os nossos pais? Porque você pode estar se perguntando que você já saiu de casa, ou você é um adolescente, não é mais uma criança. Não temos crianças aqui hoje, eu espero. Alguns entenderam a minha dica. Assim, devo obedecer meu pai? Até quando? Até quando honro meu pai ou minha mãe? Vamos começar na prática e aos poucos entender isso. Eu honro meu pai e a minha mãe quando eu obedeço. Sem dúvida nenhuma, honrar passa por obediência. O texto de Efésios deixa claro isso para nós. Uma das fases de honrar é obedecer. Lembrando que obedecer não é concordar com toda a ordem que a minha mãe me dá. Isso é concordar e fazer o que você quer porque você concorda com a sua mãe. Obedecer é fazer o que ela está pedindo mesmo quando você não concorda, mesmo quando você não vê lógica naquilo. Deixa eu exemplificar. Eu nasci numa família de músicos. Desde pequenininho, antes de aprender a ler e escrever, eu já sabia tocar piano. Eu lembro assim, eu não me lembro na minha cabeça quando que eu aprendi que dó é dó, ré é ré e a ler uma partitura. Eu não lembro. Eu lembro quando eu aprendi a ser alfabetizado, mas música eu cresci nesse ambiente. Só que na igreja que eu frequentava na época, minha mãe era pianista do coral, meu pai era o regente, eu estava aprendendo piano, tocando piano, e sempre tem aquelas pessoas meio invejosas e fofoqueiras, e começaram a falar pela igreja que minha mãe me obrigava a tocar piano porque ela queria que eu fosse como ela.
Então minha mãe me deu uma ordem. Ela falou: você vai parar de estudar piano e você vai escolher um outro instrumento, porque eu não quero que ninguém fale que eu te obriguei a tocar piano. Na minha cabeça é ótimo, né? Então você vai me obrigar a tocar um outro instrumento, porque você não quer que eu me obrigue a tocar o piano que é que eu quero. Escolhi o violão, porque afinal o violão, vi meus amigos, vai para acampamento, vai para lugar levar violão. O piano não tinha como carregar. Falei, vamos para um instrumento mais portátil. Estudei por 1 ano violão. Acabou 1 ano, eu peguei meu violão, falei assim: mãe, está aqui meu violão. Não, brincadeira, não é Dani, minha mãe, tá bom? Apesar de eu acho que tem, não, brincadeira. Eu faria igual. Entreguei para minha mãe o violão e falei assim: mãe, está aqui o violão. Aprendi a tocar violão, não quero mais violão. Posso voltar para o piano lá? Pode. Agora que você teve contato com outros instrumentos, você pode voltar para o piano. E voltei a estudar piano. Nunca mais peguei no violão. Até que algumas décadas depois, estava eu fazendo uma viagem missionária pelo seminário, no meio de uma tribo indígena, e não fui para tocar, eu fui para fazer outras coisas, mas um amigo levou o violão, porque ele iria tocar. Só que a gente chegava na casa dos índios, dos indígenas, e meu amigo não sabia tocar as músicas de cor. Ele esqueceu de levar as cifras e as partituras. E os índios pediam música para ele tocar, ele não sabia tocar. Só que eu, por sempre tocar piano e estar em todas as roubadas de igreja na minha vida, eu sabia as músicas de cor. Eu falei assim: me dá aqui esse violão. As músicas todas tinham 3 notas, todas sem pestanas, mas eu comecei e tocando. No meio da tribo eu falei: caramba, não fazia sentido nenhum eu obedecer minha mãe com o violão. Mas se eu não tivesse obedecido a minha mãe e tivesse aprendido o violão, nessa tribo hoje não tinha música. Esse indígena que está doente pediu para a gente cantar um hino para ele hoje, para confortar o coração dele, não ia ter. E naquele dia eu falei assim: Senhor, muito obrigado, porque dessa vez eu obedeci minha mãe e vi o retorno. Não, um dia eu trago a minha mãe aqui para dizer as outras vezes que eu a desobedeci, que hoje não vem ao caso. Mas honrar passa por obediência. Obediência tem a ver com fazer aquilo que me pedem, mesmo quando eu não concordo. Pois Deus me colocou sobre os cuidados de alguém e deu autoridade a esse alguém. Deus usa os pais e as mães, e Ele fala através do seu pai e da sua mãe, independente se seu pai e sua mãe são cristãos ou não. Deus usou uma mula para falar com Balaão, Ele vai usar o seu pai e a sua mãe não cristão. Ouça, meu querido jovem, adolescente que está aqui, se sua mãe fala: filho, esse amigo não é legal, você não vai entender. Mas ouve tua mãe. Se sua mãe não gosta da tua namorada, é Deus te avisando: foge dessa namorada. Não queira namorar alguém que sua mãe e seu pai não gostam. É Deus te falando, é um sinal que essa mulher, que esse homem não é para você. Ouça. Ixi, tem a mãe que é você, tá ouvindo, filha? Você ouviu? Tá bom? Ninguém combinou comigo antes, tá bom? Mas ouça. Em Provérbios 1, de 8 a 9, diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Você quer ir bem na sua vida? Obedeça o teu pai e sua mãe. Siga o teu pai e a tua mãe. Ouça o que eles têm a dizer e obedeça. Eu devo sempre obedecer? Não. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas toma cuidado, tá bom? Porque se seus pais te pedem para fazer alguma coisa que está explicitamente assim, escancarado na palavra de Deus, que é pecado, você ganha o direito divino de não obedecer seus pais. Mas é escancarado na palavra de Deus, não é num sonho, não é num machismo, não é o que você ouviu num podcast que outra pessoa fala, não é o que o seu coração diz. Deus deixou claro lá. Seu pai falou assim: filho, pare de ir na igreja e vá adorar a Baal. Aí está claro na Bíblia: não adorarás a Baal, adorarás só a Deus. Aí você pode obedecer o seu pai e a sua mãe, tá bom? Quando Paulo usa a palavra filho em Efésios, ele está se referindo sim a crianças, a filhos, mas essa palavra também tem relação com qualquer pessoa que tenha uma autoridade acima de si e depende dessa autoridade.
Então, se você não é mais criança, mas um adolescente, um jovem que depende do seu pai para sobreviver, ainda mora na casa dele, ele ainda paga alguma conta sua, ele ainda compra a tua comida, as tuas coisas, você deve obedecê-lo. O momento em que a Bíblia diz que você pode parar de obedecer ao seu pai é num texto muito famoso nosso, que é quando você deixa seu pai e sua mãe e se une a uma mulher e se torna uma carne com ela e forma uma família com ela. A partir daquele momento você não precisa mais obedecer o seu pai e a sua mãe. Então, se você ainda depende dos seus pais, se você ainda mora com seus pais, se os seus pais fazem tudo para você, você precisa, você deve obedecer o seu pai e a sua mãe. Obedecer também tem a ver com a forma com que a gente faz isso. Porque não é obedecer com um filho, vá para o quarto, eu vou e bato a porta. Ou eu obedeço e faço um escândalo obedecendo. Filhos que honram, obedecem e respeitam. A forma como você obedece, como você fala com seus pais, como você fala deles, diz se você respeita os seus pais ou não. Como tem sido olhar para sua mãe? Como que você tem a tratado? Como tem sido o jeito que você fala com eles? Qual a impressão que os seus amigos têm sobre a sua mãe e o seu pai, só de ouvir você comentar sobre o seu pai e a sua mãe? Não é que você nunca pode apontar algum erro da sua mãe e do seu pai, mas até a forma como você faz isso mostra se você respeita eles ou não. E aqui já não é uma questão se você está abaixo do seu pai, se você é solteiro e mora com seus pais. Você já saiu de casa, você não precisa mais obedecer o seu pai e a sua mãe, mas você ainda deve honrá-los respeitando. Às vezes a gente não leva a sério a autoridade que Deus colocou sobre nós. Às vezes, mesmo com alguns erros, a gente desmoraliza o pai e a mãe. Eu sei porque eu sou filho, eu já fiz isso com minha mãe e com meu pai. Existe um lugar onde você pode desabafar, um jeito para você expor a situação, expor os erros dos seus pais para as pessoas certas no momento certo. Deus está ali para te ouvir. Deus pode colocar você com um discipulador, com algum líder que te acompanhe, te pastoreie e te ajude a passar por esses momentos, para te dar um ambiente seguro. Mas como estão as suas redes sociais? A forma como você coloca seus pais lá, ou a forma como você exclui os seus pais da rede social, está mostrando o quê sobre os seus pais? Você tem respeitado o seu pai? Mesmo se você já saiu da sua casa, tem uma nova família, você respeita o teu pai e a tua mãe? Ajuda a tua esposa, o teu cônjuge a respeitarem o pai e a mãe dela? Eu fiquei com medo de trazer alguns textos bíblicos aqui, mas eu trouxe, porque está na Bíblia, era para ler. E aí, se você tem problema com esse texto, resolve com Deus. Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre, diz o Senhor. Hashtag fica a dica. Tá bom? Você quer seus olhos arrancados por abutres? Só respeitar seu pai e a sua mãe. Você fica zombando muito deles, tirando muito sarro deles? Tá aí, ó, Deus manda. Filhotes de abutre. Levíticos 19:3. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está colocando o respeito a pai e a mãe em pé de igualdade com um dos principais mandamentos do povo judeu, que era guardar o sábado. O judeu zelava pelo sábado, guardava o sábado, tinha aquilo como mais precioso na sua religião. E Deus coloca em pé de igualdade o respeito. Dá um medinho, né? A gente dá uma risadinha, mas aquela risadinha de nervoso, né? O Joaquim, meu filho, ele herdou algumas coisas minhas, infelizmente. E uma delas é que eu, quando era pequeno, minha mãe, quando ia me bater,
eu tinha ataques de nervoso rindo. E por algumas vezes, minha mãe me batendo, eu estava rindo de nervoso, e ela achava que eu estava rindo zombando dela. O que acontecia? Eu apanhava mais, né? Só que eu já sei disso, já percebi que Joaquim é assim, então vira e mexe, eu estou dando bronca nele, ele começa a rir, né? É aquela risadinha de nervoso. É essa risadinha que a gente deu agora, quando viu que os abutres vão devorar nossos olhos, quando a gente não respeita nosso pai e nossa mãe. Dá um medinho depois de ler esses textos. Mas veja que aqui, principalmente, é a importância que Deus dá à maneira como você trata seus pais, na frente deles ou por trás deles. Deus leva a sério as suas palavras, o seu carinho, o jeito com que você trata os outros, principalmente sua mãe e seu pai. Quando você é criança e adolescente, isso significa que além de obedecer, você tem que respeitar os seus pais. Quando você é adulto, significa ouvir os conselhos dos seus pais. Quando seus pais são idosos, significa cuidar deles e ajudar os seus pais. Todas as crianças precisam honrar e obedecer seus pais. Mas uma vez que uma criança não adulta está saindo de casa, para fora dos cuidados do pai, eles já não são obrigados mais a obedecer, mas eles devem honrar os seus pais. A honra não é fácil de se descartar. Você não vai simplesmente acordar um dia e falar, não preciso fazer mais nada para com os meus pais. Você deve honrar os seus pais até o fim da sua vida, não da vida deles. O filho que honra o pai, obedece, respeita e cuida dos seus pais. Você já se perguntou do que a tua mãe precisa? Independente de se você mora com ela ou não? Como é que você pode melhorar a vida dela? Ela tem alguma necessidade que precisa ser cumprida e você está negligenciando isso? Às vezes a gente está ansioso em ser maior de idade, em ter nossa casa, em dar os nossos próprios passos e esquece de quem cuidou de nós até ali. 1 Timóteo 5, 4 e o versículo 8. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Não tem como a gente falar que ama a Deus e não amar o próximo, primeiro o próximo de casa, a nossa mãe, o nosso pai. O princípio da religião no cristianismo é cuidar das viúvas. Você está cuidando da sua mãe, do seu pai? 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos que são da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se você não tem cuidado da sua mãe e do seu pai, e não importa a desculpa que você vai dar, você é considerado por Deus pior do que um descrente. Você está negando a sua fé porque não cuida da sua mãe. Isso tem a ver com eu não abandonar minha mãe, não maltratar, não ser egoísta e pensar só em mim. Ela é sua mãe, ele é o seu pai. Isso não muda. Mesmo se você não mora mais com eles, se você não depende mais deles. É isso que a gente espera de pessoas maduras na fé, que se casaram, saíram de casa, formaram as suas famílias. Se isso não é a sua realidade, reveja isso. A Bíblia foi clara em Gênesis sobre deixar pai ou mãe e se unir à sua mulher, mas isso não quer dizer que a gente deve abandonar nossos pais e deixar de honrá-los. Independente da idade, filho deve sempre cuidar dos seus pais e honrar os seus pais. A fé em Jesus muda o nosso jeito de agir, de pensar, o nosso jeito de ser. Quando a gente caminha com Cristo, a gente deixa de ser uma criança mimada que quer tudo na hora, do seu jeito, que não tem limite, que não respeita a ordem. A gente pensa em como a gente fala e como a gente se comporta. A gente perdoa as nossas mães pelos erros delas, a gente ora por elas. Isso também é cuidar. Você tem perdoado a sua mãe pelos erros dela ou tem jogado na cara dela? Você tem orado por sua mãe, para não que ela faça a tua vontade, mas para que Deus cuide dela? Em Cristo,
Não temos idade para amadurecermos na fé. Então você pode ser uma menina, um menino do GF, ou alguém dos 60 a mais aqui. Você pode amadurecer na fé e cuidar dos seus pais. Às vezes, respeitar e cuidar tem a ver com que você entender que é mais maduro na fé que a sua mãe, que seu pai. E por isso você deve cuidar e respeitar ele. E deve obedecer e orar pela sua mãe. Honrar mãe e pai. Não há escapatória. Mesmo quando eles não fazem nada do que você possa olhar e sentir orgulho. Mesmo quando você olha para sua mãe e acha que ela não é digna de honra. A gente não é mais criança mimada. A gente não é um animal irracional que apenas reage ao ambiente. Eu não honro minha mãe só se ela tiver honra. Eu não honro a minha mãe só se ela faz coisas boas para mim. Mas e se a mãe me machuca, se a minha mãe me maltrata? Se eu olho para ela e não vejo coerência, eu continuo honrando, pois o que Deus pede para mim não é condicional. Embora às vezes eu precise pedir ajuda, eu precise de uma distância de proteção, isso não muda o modo como eu honro a minha mãe. E por falar nisso, eu vou passar para a Dani agora uma palavrinha às mães. Ok. O Bruno trouxe aqui para nós uma reflexão de como que a honra funciona na prática, na perspectiva do filho, né? De todos nós aqui, essa palavra foi para nós. E agora eu quero pensar com vocês qual é o papel da mãe nessa troca. E aí hashtag para o pai também, porque o texto fala pais, pais, pais. Os filhos devem honrar a sua mãe. O Bruno deixou isso bem claro, que honra é, como é que ela funciona nas diversas fases da nossa vida. Mas eu quero falar para vocês como é que a mãe ou o pai colaboram ou atrapalham o processo. Porque o Bruno acabou falando aqui que mesmo que a sua mãe não seja digna de honra, você tem que honrar. Porque é um mandamento, porque é justo e por todos os motivos que ele falou. Só que vamos combinar que se sua mãe é digna de honra, isso é uma troca muito mais justa e mais fácil de acontecer. Se você tem uma mãe que é digna de honra, embora ela seja independente da nossa parte, independente dela ser ou não, se a gente participar desse pedaço que é o resto do texto de Efésios, isso facilita muito a troca. Qual que é o papel? Quero voltar com vocês então no texto de Efésios, capítulo 6. Eu tinha lido com vocês do versículo 1 ao 3, e agora eu vou ler do 1 ao 4, porque o 4 tem uma sapatada para a gente. Vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E agora eu quero gastar um tempinho nesse versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu sou mãe de 2 meninos esse ano, Felipe com 22 e o Pedro com 24. E eu sei ser irritante. Se eles estivessem aqui, eu simplesmente não convidei o Pedro porque ele ia me desmentir em tudo que eu vou falar aqui. Porque eu sei ser irritante. Mas ao longo dessa minha jornada da maternidade, eu passei várias vezes pensando sobre esse texto, né? Não irrite o seu filho. A instrução é para que ele me honre, mas eu tenho essa contrapartida. Ele fala que os pais não devem irritar os filhos. Eu não posso irritar meu filho. O que será que eu faço que é irritante para o meu filho, né? Dentro das muitas opções que eu pensei, porque eu sei ser, eu escolhi só algumas aqui, e aí depois vocês veem e completam com as de vocês. Mas coisas que a gente faz e que irritam muito os nossos filhos. Primeiro, para você que é mãe de criança ou de adolescente, porque você viu que tem várias fases da honra, né? Nessa idade, criança e adolescente, você deve, além de todo respeito, obediência. Então, nessa fase, para você que é mãe de criança ou adolescente, é muito importante que as ordens que você passe para os seus filhos sejam razoáveis, possam ser obedecidas, sejam adequadas. Elas não podem ser ordens irracionais, isso irrita os seus filhos. A gente tem visto ao longo das nossas conversas e com os filhos falando para nós algumas coisas, e a gente vendo muita arbitrariedade, abuso de poder mesmo,
Sabe? Quando você fala, por que não, porque eu não quero, porque é birra, assim, capricho. Ordens egoístas, ordens sem sentido. Gente, se não for por um motivo razoável, e a gente sabe os nossos motivos, as falas que eu vou falar agora são muito irritantes. Por exemplo, você não pode, você não vai, não pode trazer aqui em casa. Por que não? Se você não tiver um motivo, muitas vezes é porque dá trabalho, é porque o pai e a mãe estão com preguiça, tipo, nossa, vai chegar muito tarde, vai dormir muito tarde, eu vou ter que buscar, eu vou ter que levar, vai fazer bagunça aqui na minha casa, eu não quero, a faxineira veio hoje, eu vou ter que ficar acordado vigiando essas pessoas, o que estão fazendo. Então não. Gente, educar dá trabalho, cuidar dos filhos dá trabalho. E os filhos, nessa idade de crianças e adolescentes, eles são muito sociais. Nós somos seres sociais, mas nessa idade eles são muito sociais. Eles querem andar em bando, eles querem estar com a turma deles. Mamãe, eu posso ir com os amigos? Não, você vai ficar e jantar com a mamãe e com o papai hoje. Tem que ficar comigo, tem que ir comigo, tem que fazer isso. Ou não, vai dormir cedo, porque amanhã você tem aula. Mas mãe, o culto acaba às 7, eu chego 9 horas. Não, tem que dormir cedo. A criança vai para casa, o adolescente vai para casa e vai dormir meia-noite. Tem nada a ver muito com dormir cedo. Isso irrita. É um esforço que a gente talvez tenha que fazer, de levar, de buscar e tudo mais, mas ele traz recompensa. A gente colhe. É um plantio que traz uma boa colheita, na verdade traz vida. Porque se você se empenha nesse vai e vem dos teus filhos, você conhece com quem ele está, se você traz para sua casa, você sabe quem são os amigos, e isso facilita muito a sua parte de educá-los, tá? Eu trouxe um texto da carta aos Gálatas de Paulo, capítulo 6, versículo 9, que inclusive é o texto que está na lembrancinha que a gente preparou como Ministério de Mulheres para as Mães, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, a gente precisa dar ordens que tenham um motivo, que sejam razoáveis. Senão, a gente vai irritar os nossos filhos quando for uma coisa bastante egoísta ou preguiçosa. Não se canse. No tempo certo, você vai colher. E passa muito rápido. Muito rápido. Sou testemunha disso. Segunda razão que eu trouxe aqui de que irrita, e é também ainda para mães de crianças ou adolescentes. Porque a gente dá ordens, mas a gente também briga, a gente corrige e a gente, interage com eles dessa forma. Então, ser muito severo sem necessidade ou manifestar uma raiva desmedida, irrita. Irrita. Tá bom, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente se revolta, a gente fica bravo. Eu sei do que eu estou falando, eu estou nesse papel aqui e os meus filhos sabem disso. Eu sou mãe, eu crio 2 meninos. Mas a gente não pode perder a nossa razão. A gente tem que usar a nossa autoridade que a gente tem, sem se alterar, sem perder a razão. Gritar, bater, que é diferente de disciplinar, xingar seus filhos, são atitudes inaceitáveis. Isso é injusto e isso irrita muito, descontrole irrita. Biblicamente falando, a gente tem que tratar o outro, e no caso aqui o outro são nossos filhos, com respeito, com paciência, com mansidão, não com raiva. Não importa que a gente está numa autoridade, isso não dá o direito de você tratá-los com desrespeito, com ira desmedida, com muita severidade. Inspira, respira, não pira. E vai lá e responde a criança, responde o adolescente. Numa outra carta de Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 2 e 3, ele diz como é que a gente deve ser. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente precisa ser mais espiritual e menos carnal. A gente age muito na carne. Mas o fruto do Espírito é mansidão, o fruto do Espírito é paciência, o fruto do Espírito é domínio próprio, entre outros. E se a gente não está agindo dessa forma, está faltando o Espírito Santo na nossa vida. Porque eles tiram a gente do sério. Eu sei, eu bem sei.
Só que a gente tem que respirar fundo e quando for agir, reagir de forma mais sábia, ok? Muita severidade, ira, violência humilha, é injusto e irrita. Terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, e agora é para mãe de qualquer idade. Se você é mãe de um filho que já está fora da tua casa, ou está em casa, ou tanto faz, essa é para você. Não trate os seus filhos com injustiça ou favoritismo em relação aos outros filhos. Isso, além de irritar, revolta. Revolta. Seja justa. Seja imparcial. Cada filho tem o seu jeito, eu sei. Cada filho tem a sua necessidade, eu sei. A sua particularidade, o seu temperamento, a sua personalidade, a sua singularidade. Mas todos são seus filhos. Eles merecem um igual tratamento, apesar de ser um tratamento diferente, se é que vocês me entendem. Você precisa tratar todos os seus filhos com o mesmo respeito, mas com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma atenção, mas para cada um vai ser do jeito, mas é o mesmo modo de fazer, a mesma doação, tá? Já dizia um filósofo, é engraçado, eu gostei dessa frase: somos todos únicos, mas não somos os únicos. Percebe? Tem meu irmão, tem minha irmã, tem todo mundo aqui para ter atenção e tudo mais. Então, coisas que a gente fala, se você fala essa frase, você está irritando o teu filho. Coisas que a gente fala e que mostram um pouco dessa parcialidade. Ah, mas esse filho precisa de mais atenção. Esse filho é mais frágil, o outro é forte. Esse aqui se vira tão bem sozinho, ele nem precisa de mim. Esse filho, ele tem um temperamento igualzinho ao meu. Esse aqui a gente se entende super bem, aquele outro é tão difícil. Não são pensamentos sábios. Eles podem trazer irritação, eles podem afastar o seu filho, eles podem isolar o seu filho de você. Preste atenção nisso, se você está fazendo esse tipo de coisa. Porque a gente precisa ser sábio no lidar com os nossos filhos. E como é que funciona a sabedoria que vem de Deus? Tiago escreve na sua carta no capítulo 3, no versículo 7, que a gente deve pedir a sabedoria que vem do alto. E ele diz assim: a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera. É essa sabedoria que a gente precisa buscar e que a gente precisa usar para educar os nossos filhos. Parcialidade e favoritismo irrita. Quarto ponto que eu trouxe, também é para mãe de qualquer idade. Críticas constantes irritam os nossos filhos. Críticas e comparações. Cuidado. Sabe aquela máxima, há poder em tuas palavras? Eu creio nisso. Mas não como o mundo prega, do que eu falo acontece. Se eu falei vai acontecer, há poder em tuas palavras, não fala isso que acontece. Eu não creio nisso. Mas eu creio que o que a gente fala afeta a pessoa que está ouvindo de tal forma que é tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você critica muito o teu filho, se você acaba com ele, meio que ele acredita que ele é assim, ou que ele não é capaz, ou que tudo são crenças que ele vai pondo na cabeça dele. Cuidado com isso. Incentiva o teu filho, apoie o teu filho, elogie o teu filho, torça pelos seus filhos e principalmente, gente, acima de tudo, não compare os teus filhos. Nem com o irmão, nem com o priminho, nem com o filho do vizinho, nem com ninguém. A gente, cada um de nós, eu sei disso porque eu tenho visto pessoas falarem isso para mim. A gente já se compara suficientemente e sofre com isso nós mesmos. A gente mesmo já se compara. O teu filho pode ter certeza que ele está se comparando com alguém. Pode ter certeza. E se você compara ele, você só afirma isso. Então cuidado para não irritar ele com crítica constante e com comparação. Porque comparação machuca a gente, destrói emoções boas e traz emoções ruins para a pessoa. Certo? Não desanima seu filho. Elogia seu filho, encoraja, reconheça as qualidades dele. Paulo também, o apóstolo, na carta aos Colossenses, ele disse no capítulo 3, versículo 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Críticas constantes e comparações trazem desânimo. De novo Paulo falando, não irritem os seus filhos. A quarta coisa que eu trago assim é sobre isso. A quinta
para você que é mãe de adulto, para você que é mãe daquele filho que já saiu da sua casa, ok? Não deixar o seu filho ir, continuar achando que ele deve para você satisfação ou obediência, irrita seu filho, irrita sua nora e irrita o seu genro. Esse aqui irrita geral, família inteira fica num mau humor, porque você não deve pedir para o seu filho te dar satisfação de coisa nenhuma. Você não precisa que o seu filho obedeça às suas ordens mais. Você precisa que ele respeite, e o Bruno explicou bastante sobre isso. Mãezinha querida do meu coração, você é mãe, eu sei. É meu filho, eu sei, você é mãe. Só que além de ser mãe, você é esposa, você é filha, você é mulher, você é discípula, você é amiga, você é irmã, você é profissional. Você tem milhões de papéis. A maternidade é um dos teus papéis. E durante uma fase da vida, ela ocupa um espaço um pouquinho maior, né? Tem mãe até que não faz a unha, não cuida de si como mulher, ou larga o emprego para cuidar das crianças. Eu sei que tem uma fase da vida onde a maternidade exige um pouco mais da gente. Mas quando esses meninos se vão, acabou essa dedicação tão intensa para ele. Agora é hora de você falar, graças a Deus, posso pintar minha unha, pintar a raiz do meu cabelo, consigo fazer mais coisas que a gente não consegue fazer quando eles estão em casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando os seus filhos se vão, eles querem e eles precisam andar sozinhos, com as próprias pernas. Viva a sua vida. Sua vida é essa, aquela lá é a vida dele. Você não casou? Você não está com teu marido? Você não saiu da tua casa? Agora é a vez dele viver a vida dele. Deixa ele viver a vida dele com a esposa dele e tudo mais. Caso você não entenda isso e esteja meio confuso, eu te convido a assistir a pregação do ano passado. Filho é flecha. Flecha, não é bumerangue. Filho é flecha, você arremessa e ele vai. Você tem que deixar ele ir, ok? Isso prejudica a sua relação conjugal com o seu marido. Isso muitas vezes, para não dizer quase 100% das vezes, prejudica a vida conjugal do teu filho. Eu sei que você está fazendo por bem, eu sei que você ama ele, mas você ama tanto que você vai deixar ele ir para ele viver a vida dele, ok? Enquanto ele estava debaixo do teu teto, enquanto ele era completamente dependente de você, você fez o seu melhor. Confia que ele aprendeu o que você ensinou para ele e agora deixa ele fazer as próprias experiências da vida dele, certo? Ele vai conseguir, você já fez o seu melhor e o que você não pôde fazer, ou muitas das coisas, ele vai aprender com Deus, em oração, em batalha e vivendo debaixo do Espírito, né, agindo com o Espírito Santo, agindo nele, combinado? Um conselho que está no livro de Provérbios e é bem conhecido, no capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e com o passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Deixe eles irem. Você ensinou tudo, você passou explicou sobre o evangelho, apresentou Jesus para teu filho, você ensinou como é que ele tem que arrumar a cama, você ensinou tantas coisas para ele, como é que faz para trabalhar, ganhar o dinheiro dele, etc. Você já ensinou, agora é a vez dele pôr em prática o que você fez, senão você vai continuar vivendo a vida dele. Isso irrita, tá? Gente, eu poderia ficar aqui falando mais, assim, milhões de coisas a respeito disso, porque eu aprendi muito isso na minha caminhada, né? A gente é bom de irritar os filhos. Eu estou falando isso, eu falo em voz alta para eu ouvir, né? Mas eu creio que a gente sabe bem onde a gente falha nisso, e eu não vou ficar falando muitos mais exemplos aqui. Mas se você me dissesse assim, Dani, é muita coisa para fazer, e aí eu não posso criticar, eu não posso comparar, eu não posso dar meus palpites na vida dele, lá na família dele, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e se eu esquecer alguma coisa, e se eu não souber o que fazer? Eu vou fazer o último, e aí eu te imploro, se você esquecer todos os outros, esse último aqui que eu vou falar, não se esqueça, nunca. Para a maternidade e para a sua vida, com qualquer pessoa, não só com seus filhos. Para você que é mãe e para todo mundo, incoerência irrita. Incoerência não apenas irrita, como afasta, como rejeita, como traz julgamento, traz transtorno, traz quebra, traz muita rejeição.
E aqui eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o tema anual do Ministério de Mulheres. Você sabe que esse culto é um culto preparado pelo Ministério de Mulheres para vocês. A gente escolhe a banda, a gente escolhe as músicas, a gente escolhe os pastores convidados, a gente escolhe tudo, a gente escolhe o tema. Quase que a gente pôs uma florzinha no Bruno, mas ele não quis. A gente dá lembrancinha para vocês. E o tema anual está aqui nesse culto do Dia das Mães. O tema anual que a gente escolheu para esse ano de 23 é: faça o que eu digo, 3 pontinhos. Vocês sabem que isso é a primeira parte de um ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. Como é que funciona esse ditado na boca de um verdadeiro cristão? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Soa com muita incoerência, né? E na verdade não é na boca só de um cristão, não. É na boca de qualquer pessoa. É na boca do nutricionista obeso, do cardiologista fumante. É na boca de qualquer pessoa que fala alguma coisa para você e vive uma outra realidade na vida dela. Certo? Eu lembro de um exemplo que o Caleb usou aqui, numa das pregações dele, que eu usei, eu olhava para o Caleb e eu falava: meu Deus, que exemplo perfeito para falar sobre incoerência. E sobre como isso afeta os nossos filhos. Quem estava nesse culto, nessa celebração, vai lembrar. Que disse que era um dia de calor. E aí ele pegou uma coca bem gelada e sabe quando faz até assim, no copo, chega salivando e começou a beber a coca. Chegou o filho dele pequenininho e falou: papai, eu quero tomar essa Coca-Cola também. E aí ele falou assim: não, meu filho, não pode tomar Coca-Cola. Aí ele falou assim: por que eu não posso tomar Coca-Cola, pai? Ele falou assim: porque faz muito mal para a saúde. Só o olhar do menino para ele de tipo assim: então por que você está bebendo essa Coca-Cola? Ele com a Coca-Cola na mão, tipo assim: meu, santa incoerência, Batman. Cara, os meninos estão olhando muito mais para o que a gente faz do que o que a gente fala. Então fala: meu filho, você não pode tomar Coca-Cola. Isso não funciona, gente. Complicado. Como é que pode ser isso na nossa vida? Eu falo para você o que está certo, eu falo para você o que é melhor, mas eu não faço aquilo que eu falo para você. Até houve certa discussão quando a gente foi fazer esse tema do ano das mulheres, porque eu queria assim: gente, vamos fazer assim, faça o que eu falo, porque eu falo e faço. Mas aí acharam muito brega. Na verdade estava meio brega mesmo. Falei: não, gente, então vamos fazer o seguinte: faça o que eu digo e cada um completa a frase com a consciência que Deus lhe deu. Mas se você está completando esse ditado com faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, a gente está com um problema. A gente está com um problema bem sério. Porque a vida que cumpre esse ditado, a vida da pessoa que cumpre esse ditado, ela não é coerente, é uma vida cheia de contradição, é uma vida hipócrita. Quando a gente pensou em refletir sobre esse assunto ao longo do ano de 2023 como Ministério de Mulheres, o que movimentou a gente a fazer isso foi a quantidade de vezes que a gente vê o discurso não batendo com a prática. Pessoas que se dizem verdadeiramente, declaradamente cristãs, não tem uma vida que reflita isso que ela está falando, e muito menos que reflita o Evangelho de Jesus. O versículo que fez a gente pensar: mas será que como é que a gente funciona, né? Qual que é o oposto desse ditado? O que combate esse ditado? Aí a gente foi, adivinha quem? Paulo. Paulo não dá, Paulo é demais. O que o Paulo falou na primeira carta dele aos Coríntios? No capítulo 11, versículo 1. Ele disse assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faça o que eu falo, porque eu falo e faço. Estou traduzindo aqui para o português assim, leigo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossa, que ousado Paulo dizer isso, né? Paulo era perfeito? Não, Paulo não era perfeito. Não, Paulo deixou de ser um pecador? Não, Paulo não deixou de ser um pecador. A gente sabe que perfeito só Jesus e que a gente é pecador até o final. O que Paulo estava dizendo aqui nesse versículo é o seguinte: mesmo na sua imperfeição, mesmo na sua humanidade, ele estava buscando em tudo imitar Cristo Jesus. Os seus dias se resumiam em cada vez mais e mais conhecer e praticar a palavra. E aí ele podia dizer como Chapolin Colorado: sigam-me os bons. Alguns vão lembrar, outros não, mas ele falava isso. Mães e pais que vivem o ditado faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não colaboram para que os seus filhos os honrem, os respeitem, os valorizem, tenham eles como exemplo. Gente, eles não levam o que você fala a sério. Eles não veem verdade, eles não veem coerência na sua vida.
nas suas palavras. Você já viu uma mãe falar assim: não grita? A criança olha e fala: ué, sabe, a gente é muito incoerente. A gente precisa aprender a viver coerência. Filho, você não pode mentir. Falou Pinóquio. Filho, a gente precisa entregar, a gente precisa orar, a gente precisa confiar. Falou desesperado. Certo? Filho, a gente precisa perdoar o próximo. Falou rancoroso que não fala com metade da família. Sabe aquele que fala: isso aqui não tem perdão. Filho, você precisa ser honesto com o seu dinheiro. Falou aquele que sonega impostos. Filho, você precisa de um discipulador. Bruno, pelo amor de Deus, Alan, meu filho precisa de um discipulado. Só que você mesmo nunca buscou um discipulado para a tua vida. Você não entende a importância disso para a tua vida. Só que o seu filho está olhando isso. Sabe por quê? Porque o que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. Para citar outro ditado aqui. Por meu filho precisa ser assim, mas para mim não. Coerência. Isso serve não apenas para o seu filho te ver como um cristão e alguém digno de respeito, como serve para qualquer pessoa que precise enxergar em você a coerência de uma vida cristã. Uma vida cristã. E aí o versículo de Efésios acaba assim, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso significa que os pais têm que ensinar os seus filhos os valores e os princípios cristãos e ajudá-los a seguir neste caminho. E eles próprios devem ser um exemplo de buscar viver a verdade do Evangelho. Tem que modelar um comportamento cristão e encorajar os filhos deles, os seus filhos a fazer os mesmos. Fácil, gente, não é? Como é que funciona isso? Mas é debaixo de muita oração, debaixo de muita disciplina espiritual, coerência. E aí a gente imprime isso nos nossos filhos. Essa é a nossa parte. Só que tem uma parte que não é nossa. E aí a gente faz o quê? Deixa na mão de Deus. A gente muitas vezes falha como os pais. Eu sei, eu mesmo já falhei muitas vezes, continuo falhando, tá? Mas saiba que sempre foi buscando fazer o nosso melhor e pelo bem dos nossos filhos. Toda vez que a gente faz alguma coisa em relação a eles, eu sei que a gente os ama incondicionalmente e que a gente sempre quer o bem. É esperado que a gente erre. Afinal, a gente é humano. Mas o legal de estar nessa jornada da maternidade, junto com o nosso perfeito, bondoso e fiel Deus, é que Ele vem atrás e Ele vai agindo com a graça e a misericórdia dEle. É um trabalho assim muito em equipe. E a parte maior de todas é a parte de Deus. Mas a gente tem a nossa parte. Deus não faz a nossa parte e a gente não consegue fazer a parte dEle. Eu sou prova disso. Os meus filhos são resultado de graça e misericórdia, apesar de tantos erros que a gente cometeu. Eu e o André, a gente fez o nosso melhor por eles. E o nosso Deus, maravilhoso Deus, agiu na vida dos nossos filhos, trazendo e ajudando com aquilo. E eu creio que vai continuar trazendo graça e misericórdia pelo resto do tempo que eles estiverem vivendo aqui, no caminho deles. E aí a gente quer concluir então essa mensagem feita a 4 mãos. Bruninho pode encerrar para nós. Eu queria concluir dizendo que hoje é dia da gente cuidar, amar, respeitar, honrar. Hoje é o dia que começa até o final dos nossos dias. Hoje é dia de refletir qual tem sido a minha postura como filho, como mãe, como pai. E para você pensar sobre a sua postura, é claro que como pastor de crianças, toda vez me chegam pais desesperados com as influências da mídia, das coisas que tem vindo na vida dos filhos dele. E sempre a mesma frase, tem um desespero, né? E sempre vem: tá muito ruim, é o final dos tempos, tá tudo acabando, esse mundo não tem mais jeito. Assim, Bruno, é o apocalipse, agora que vai acabar tudo, porque não é possível, tá muito terrorizante. Sempre tem um desespero. E a gente sempre associa, né, o final dos tempos com a crueldade, com as maldades do mundo. Os pais, tem gente que está evitando ser pai e mãe porque fala: ai, como é que eu vou querer meu filho no mundo desse, pecador, miserável e tudo mais. Eu gosto de olhar para a palavra de Deus e percebo 2 textos. E um deles mostra para a gente como que a Bíblia vê o final dos tempos. Está lá em 2 Timóteo 3, 1-5. E diz assim: saiba disto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Nós geralmente ficamos atentos a quase todos esses sinais: aos ingratos, aos ímpios, aos arrogantes, aos presunçosos, aos soberbos, traidores, aqueles que amam seus prazeres e não amam a Deus. Só que nessa lista toda, a gente tem desobedientes aos pais e sem amor pela família. Se você é um filho desobediente, se você é uma mãe ou um pai que não ama e não cuida da sua família, você está dando sinais claros de um mundo que está longe de Deus, de um mundo que está sem Deus. É muito fácil a gente falar dos hipócritas, dos zombadores, dos caluniadores, dos ladrões, dos corruptos, dos imorais sexuais. Desobediência aos pais está no mesmo nível e aponta muito claramente que você não tem Deus. A Bíblia pede para a gente se afastar dos desobedientes aos pais. A Bíblia pede para a gente se afastar daqueles que não têm amor pela família. A gente acha que só os desenhos estão pegando coisas para destruir a família, e a gente não cuida do próprio pai e da própria mãe. O problema sempre está no outro, né? A minha vida, ela está parecida com esses, que são sinais do fim dos tempos, onde Deus tem que vir, intervir, acabar com tudo e instaurar o seu reino? Ou há um outro texto bíblico, está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, é um texto que o profeta está profetizando e descrevendo como quando Deus vem, vai começar a intervir na história e mudar todas as coisas. E esse texto diz assim: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O texto fala que o sinal de Deus aqui na terra, intervindo na nossa história, tem a ver com pais que estão amando e cuidando dos seus filhos. Tem a ver com filhos que amam seus pais, os honram e o obedecem. Com quem que você quer se parecer? Com um mundo caído? Com um mundo que precisa de destruição? Ou você quer ser um sinal do reino de Deus? Quem você quer ser nessa história? Onde Deus está presente, a gente vê mães que dão valor aos filhos, mais do que o sucesso profissional deles. Mães que se importam mais com o relacionamento com os filhos do que com as coisas materiais. Mães que ensinam o caminho que eles devem andar. Mães que não provocam os filhos à ira, nem os humilham. Onde tem Deus agindo, a gente vê mães e pais que amam incondicionalmente e não comparam com outras pessoas. Onde tem Deus agindo, a gente vê equilíbrio entre disciplina e encorajamento. A gente vê pais que conversam com os filhos, tentam entender os filhos, perdoam filhos. Onde Deus está presente, na vida de quem Deus está agindo, a gente tem filhos que obedecem e respeitam seus pais no temor do Senhor. Onde Deus está presente, existem filhos tementes a Deus, e há filhos que cuidam das suas mães e dos seus pais, e são gratos por eles e para eles. A pergunta hoje é: com quem você quer se parecer? Com um mundo caído e distante? Ou como um filho amado de Deus? Alguém que foi invadido pelo Evangelho e age como alguém que está sob o poder de Deus. Não importa se você é filho, se você é mãe, se você é pai.
Com quem você quer se parecer? Reveja. Você tem cuidado da sua mãe e do seu pai? Tem respeitado, ouvido? Você tem obedecido ao teu pai e à tua mãe? Você tem provocado o teu filho à ira? Você tem sido completamente coerente? Com quem você quer se parecer? Com o fim dos tempos ou com o agir de Deus nesse tempo? Vamos orar? Baixe sua cabeça.